Fala, gente bonita, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo, né? Vídeo do Vem e Segue-me. Então, hoje nós vamos ler e comentar um pouco a respeito do seguinte tópico: Jesus é a luz do mundo. Só lembrando, né, que essa semana nós começamos a estudar os capítulos de terceiro Nef, dos capítulos 8 a 11. Bom, então ontem eu já pedi a vocês que pudessem começar a leitura, certo? Que é muito importante conhecer os eventos descritos nas escrituras para que se possa entender e conseguir cumprir os desafios que o Vem e Segue-me propõe para nós, certo? Bom, então vamos começar o vídeo de hoje, tá bom? Então, a base da leitura de hoje são os capítulos de 8 a 11 do, 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 do livro de Mórmon, no livro de terceiro Nef. Então vamos começar. Jesus é a luz do mundo. Bom, então antes de começar, eu vou só deixar aqui no ponto já o livro de Mórmon aberto para a gente fazer alguns comentários a respeito de cada um dos capítulos, certo? Terceiro Nef, capítulo 8 já está, como diria o Matuto, né? Abrido. Bom, então vamos lá. Bom, vamos lá. Você vai observar que os temas relacionados à escuridão e à luz, tanto física como espiritualmente, são repetidos ao longo de terceiro Nef 8 a 11. O que você aprendeu com esses capítulos sobre a luz e a escuridão espiritual? O que traz luz para a sua vida? O que traz a luz? Ok? Então, a princípio, gente, ele começa estabelecendo uma relação muito clara sobre luz física e luz espiritual. Tá bom? E ele pede para que nós possamos comparar, certo? Isso. E à medida que nós lemos terceiro Nef 8 a 11, nós temos que ser capazes de, analisando essa questão da luz espiritual e a luz física, responder essas três questõezinhas que são colocadas aí. Então, vamos falar um pouco a respeito de cada um desses capítulos. Então, no capítulo 8, o que é que vai acontecer, gente? Vão acontecer tempestades, terremotos, incêndios, furacões, cataclismas que atestam a crucificação de Cristo. Nesses eventos, muita gente vai morrer. E logo em seguida, as trevas vão cobrir a terra por 3 dias. E os sobreviventes vão lamentar o seu destino. Então vamos só falar um pouco, né? Assim como o sinal do nascimento se cumpriu, agora nós temos o sinal da morte do Salvador sendo cumprido, certo? Com todas essas calamidades aí, terremotos, tempestades, incêndios, furacões, cataclismas, isso tudo sendo um sinal da morte de Cristo. E também foi profetizado que haveria, nesse período, entre a morte de Cristo e a sua ressurreição, um período de trevas. Então, nesse período, a Terra, aqui na América, ficou escura por 3 dias. Esse é um ponto importante que eu sempre pensei. Por que as trevas aqui perduraram por 3 dias? E eu pensando sobre isso, eu comecei a meditar sobre o sinal do nascimento. Qual foi o sinal que precedeu o nascimento? Luz. Então, quando Cristo nasceu, houve luz na América durante toda uma noite. Então, todo um período em que seria trevas,
como sinal do nascimento foi luz. Então, esse primeiro sinal é para as pessoas entenderem que Cristo é a luz do mundo, que ele trouxe a luz para o mundo. E que luz é essa? É a luz da salvação, que só poderia ser conseguida por meio do seu sacrifício. Se eu entendi que o nascimento de Cristo traz luz e que a sua morte foi precedida de um sinal de escuridão, eu devo também entender que uma vida sem Cristo é uma vida nas trevas, escura. E os nefitas, eles tiveram esse sinal porque eles não tiveram o privilégio, digo até assim, o privilégio de ter o Salvador ministrando entre eles durante a sua vida. Então eles precisavam receber um sinal muito claro, muito evidente de que esses acontecimentos haviam se cumpridos, certo? Então, por isso eles receberam esse sinal de 3 dias de trevas, como sinal da morte de Cristo. Dessa forma, todos saberiam que o Cristo havia morrido, havia sido crucificado pelos pecados do mundo. E aí, voltando ao simbolismo, né? Então, as pessoas puderam perceber então que uma vida sem Cristo seria uma vida de trevas, uma vida sem luz, onde a existência humana ficaria em meio a trevas, certo? E esses significados me ajudaram a entender um pouco melhor sobre a necessidade que eu tenho de Cristo em minha vida. Então, se eu tenho Cristo em minha vida, eu tenho luz. Eu tenho a capacidade de enxergar as coisas, eu tenho o discernimento para saber o que fazer, porque eu estou vendo, porque tem luz iluminada. Mas e quando eu não tenho Cristo em minha vida? As coisas ficam escuras, sombrias, em trevas. E aí eu não consigo fazer nada devido à grande escuridão que me cegam e que nublam a visão. Certo? Já no capítulo 9, gente, nós podemos ver que ainda durante a escuridão, a voz de Cristo proclama a destruição de muita gente e de muitas cidades devido à sua iniquidade. Essa voz também proclama a sua divindade, que foi anunciada pela lei de Moisés e que foi cumprida aos homens, foi cumprida e convida os homens a virem a Cristo e serem salvos. Bom, no capítulo 10, gente, vai haver um silêncio por muitas horas. E novamente a voz de Cristo vai ser ouvida, prometendo reunir seu povo como uma galinha junta seus pintinhos. A parte mais justa do povo é preservada, e a parte iníqua, obviamente, né, vai morrer. E no capítulo 11, né, é o capítulo, né, como ele diz aqui, né, quando Cristo mostra-se ao seu povo. Enquanto a multidão se achava reunida na terra de abundância, e ministrou entre eles, e desta forma mostrou-se-lhes a ele. Então, neste capítulo, nós vemos aí o Pai dando testemunho do seu Filho amado, vemos o Cristo aparecido, proclamado e ressurreto. O povo vai apalpar, porque ele pede, né? Vejam que eu sou Jesus o Cristo. Olhem minhas mãos e o meu lado e os meus pés. Ele pede que as pessoas comprovem, certo? Porque as pessoas não viram. Então, essa era uma necessidade que as pessoas tinham. Ele determina o modo de batismo e começa a ensinar, começa o seu ministério. O espírito de contenda do diabo é reprimido. Ele ensina que o espírito de contenda é do diabo e não tem nada a ver com o espírito de Cristo. Então, se na igreja tem contenda, não é coisa do Senhor. A doutrina de Cristo é que os homens devem arrepender-se, ser batizados e receber o Espírito Santo.
certo? Então, esses são os capítulos que nós vamos estudar essa semana. Aí, voltando ao ponto inicial. O que você aprendeu sobre a luz e a escuridão espiritual? Então, é como eu falei anteriormente, né? Quando a gente fala em luz física, a luz física traz para nós uma capacidade de fazer muitas coisas, de enxergar muitas coisas, mas também em algum contexto, desde que seja noite, certo? A luz durante o dia, ela não tem assim uma aplicação tão grande. Por quê? Porque já está tudo naturalmente iluminado. Então, se sua vida tiver Cristo, não importa se seja dia ou se for noite, você vai ter luz, certo? Porque a luz de Cristo ela ilumina. Então, a escuridão espiritual pode ser enxergada em nossas vidas, metaforicamente falando, simbolicamente falando, como as adversidades, os momentos difíceis, onde nós estamos tão afundados em nossos problemas que nós não conseguimos ver a saída, não conseguimos ver a solução para os problemas. Então, a escuridão também pode ser entendida simbolicamente nesse ponto, certo? Então, mas os capítulos específicos, eles mostram que a luz é uma consequência, é um sinal de Cristo, do falecimento de Cristo, da morte de Cristo, e um sinal do estado de miséria das pessoas sem Cristo em sua vida. E o que é que traz a escuridão para a vida das pessoas? Bom, aí é muito fácil. Fisicamente falando, deixe de pagar seu papel de luz. Aí você vai ter escuridão em sua vida sempre, ok? Mas que você vai ter uma velinha, mas ainda vai ter muita escuridão ao seu redor e a sua capacidade de enxergar dentro de casa fica limitada. Ah, mas aí você é esperto e diz, mas irmão Neto, eu tenho meu celular, então eu não preciso me preocupar. Querido, realmente você tem, mas a sua bateria ela não é infinita. Vai chegar ao ponto em que sua bateria vai acabar. E por não ter pago a sua conta de energia, você não vai conseguir carregar seu celular. Então essa é a questão física, né, de o que traz a escuridão. E espiritualmente falando, gente, o que é que traz a escuridão para nossas vidas? Os nossos pecados, as nossas condutas erradas perante Cristo. Quando nós escolhemos fazer o que é errado, ao invés de certo, nós trazemos escuridão para a nossa vida. Quando nós escolhemos não cumprir os mandamentos, quando nós escolhemos quebrar os mandamentos, quebrar a palavra de sabedoria, quebrar a lei do dízimo, e os outros mandamentos, nós estamos trazendo escuridão para a nossa vida. E o que traz luz, então? O contrário do que traz trevas, do que traz escuridão. Então, viver o Evangelho. Então, se você está com dúvida, a sua visão está turva, está obscurecida, você não consegue encontrar as respostas, viva o Evangelho que você vai encontrar. Agora, muitas vezes tem uma questão. A luz que o Senhor nos dá nos mostra a resposta dos nossos problemas, mas nem sempre nós queremos aceitar essa resposta. É tipo assim, estou desempregado, não estou conseguindo arranjar emprego, não estou achando porta aberta, estou na escuridão total. Aí eu vou lá, peço ajuda ao Senhor e aparece o emprego, mas não é o que eu queria. Mas a luz, o viver do Evangelho trouxe a luz, trouxe o emprego, trouxe aquilo que eu precisava naquele momento. Mas nem sempre é o que a gente quer, não é? Então tem esse ponto também, estar disposto a seguir o caminho da luz, certo? Isso vai implicar em abrir mão de algumas coisas para ter luz em nossas vidas, né? Abrir mão de prazeres momentâneos, abrir mão de coisas que você gosta de fazer, abrir mão de certas práticas. Vai ter que abrir mão de muita coisa também, para que a luz possa estar em sua vida. E aí, continuando. Em sua opinião, por que o Salvador decidiu se apresentar
como a luz e a vida do mundo. Vamos ler as Escrituras. Lá em 3º Nef 9:18, ele diz: Eu sou a luz e a vida do mundo. Sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Bom, ele é a luz. Só ele pode nos tirar das trevas. Vivemos em trevas. Lá na Bíblia tem a Escritura que diz: E todos pecaram, destituídos estão agora de Deus. Desde a queda de Adão, todos os homens que nascem nessa terra são pecadores. Estão em trevas, destituídos da presença de Deus. Então, só por meio de Cristo é que saímos dessas trevas. Então, por isso que ele é a luz. Ele é a vida do mundo. Gente, ele venceu a morte, ele ressuscitou. Só ele pode, só por seu poder e graças a ele é que nós vamos ressuscitar algum dia. Nós vamos voltar a ter vida. Então, ele é o Deus da vida. Ele controla a vida dos seres humanos. Porque ele ultrapassou as barreiras físicas. Ele ressuscitou. Ele foi o primeiro ser que veio a esta terra de carne e ossos e pôde ressuscitar, voltar à vida por si próprio. Ele tem esse poder de dar e de tirar a vida nele próprio, porque ele venceu a morte. Então, por isso, ele é a luz e a vida do mundo. O Alfa e Ômega, gente, são títulos que dizem Alfa é o começo e Ômega é o fim. É como se ele dizia: eu sou o ontem, eu sou o amanhã, eu sou o passado, eu sou o futuro, eu sou o princípio e eu sou o fim. São letras gregas, viu, gente? Do início do alfabeto e do fim do alfabeto grego. Certo? Isso é importante lembrar. A segunda escritura, também em 3º Nef, é lá no capítulo 11, versículo 11. Ele diz bem assim: E eis que eu sou a luz e a vida do mundo. Eu bebi a taça amarga que o Pai me deu, e glorifiquei o Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo, no que me submeti à vontade de meu Pai em todas as coisas desde o princípio. Ok? Então essa escritura também é bem... Ele começa dizendo que é a luz e a vida do mundo, por aquele mesmo motivo. E aí ele explica por que que ele é a luz. Ele está explicando, dizendo detalhadamente por quê. Porque ele bebeu a taça amarga, ele fez tudo o que o Pai pediu. Ele morreu de uma forma humilhante, de uma forma excruciante, de uma forma extremamente dolorosa, sofrida. Ele foi cuspido, espancado, violentado. Quer uma taça mais amarga do que essa? E ainda, na noite anterior, né, o que é pior, certo? Ele tomou sobre si os meus pecados, que não são poucos, e os seus pecados que estão assistindo também. Certo? Então ele tomou os pecados de todos nós, sem ter cometido sequer um. Ele pagou pelos pecados. Imagina só, você às vezes fica chateado da vida quando você recebe a culpa por uma coisa que você não fez. Não é verdade? Então imagina se você, que está aí do outro lado, que está me assistindo agora, tivesse que pagar por todos os meus pecados. Ei, tu estava mal, viu? Tu ia só... tu ia sofrer muito só com os meus, imagine de toda a humanidade, né? Então, quer uma taça mais amarga do que essa? E ele ainda completa, ele diz que fez a vontade do Pai desde o princípio. Não é desde o dia que ele nasceu, não, é desde o princípio, quando os seres humanos foram criados primeiro espiritualmente, convivíamos com Deus, na pré-existência, Cristo já fazia a vontade do seu Pai. Ok? Então, por isso ele é a luz e a vida do mundo. Finalizando, vem a pergunta final. De que modo Jesus tem sido uma luz em sua vida? Gente, Jesus ele tem que ser uma luz em nossa vida inconfundível, certo? Nós temos que enxergar a luz de Cristo, nos guiar por ela e permitir que essa luz possa estar sempre em nossa vida. Nós devemos dar espaço. Tem uma escritura lá em Apocalipse, vocês me desculpem, eu nunca guardo a referência, mas eu acho que é Apocalipse 3:9, eu acho, que tem até uma gravura, que ela diz que é o Salvador batendo na porta, e diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir,
eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Da mesma forma é a luz. Cristo oferece sua luz. Está em você aceitar ou não a luz de Cristo. Certo? A luz de Cristo, ela tem sido os mandamentos, a leitura das Escrituras, o cumprimento das metas que são estabelecidas pela primeira presidência, como estudar o Vem Segue-me todos os dias, como, por exemplo, fazer as noites familiares, como ir à igreja tomar o sacramento. Então, quando eu cumpro essas coisas, eu tenho seguido a luz de Cristo em minha vida, certo? Então, irmãos e irmãs, nos esforcemos um pouco mais, certo? Eu sei que às vezes a situação que nos colocamos torna esse retorno mais difícil, torna essa maneira de viver mais difícil. Mas, irmãos, é algo extremamente recompensador, que vai valer a pena. Então, Jesus, ele é a luz do mundo. Não queira viver em trevas, porque sem Cristo estamos em trevas. E como ensina no livro de Mórmon, né? Iniquidade nunca foi e nunca será felicidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.